Saudando o Cordeiro da paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. No livro de Jó, capítulo de número 1. Todos, amém, amados? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e eram também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos o do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha bondade em nome de Jesus Cristo. Poder se sentar. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, queridos ouvintes, temos aqui uma biografia de um homem cujo qual Deus dá um testemunho e fala das características desse homem. Esse homem que habitava na terra de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que era um homem que era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Fala de um homem que tinha uma vida íntegra com o Senhor. Fala de um homem que era bem sucedido em todas as áreas da sua vida, de maneira tal que o testemunho de Jó ecoava em todo o Oriente. E não só ecoava em todo o Oriente, mas também ecoava na eternidade. De maneira tal que a vida de Jó atraía a atenção de Deus. Quando nós vivemos em integridade, vivemos com o nosso coração voltado para o Senhor, certamente o Senhor está olhando também para nós. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai declarar em Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ó glória, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, certamente nós vamos atrair a atenção do Altíssimo. E muitas das vezes, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é incompreensível para nós. Porque quando nós dizemos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, quando nós oramos como Cristo orou e dizemos: Senhor, seja feita a sua vontade, no subconsciente a gente quer dizer: Senhor, que seja tudo bem para conosco. Mas invariavelmente não é assim que acontece. Porque nós estamos debaixo do sol. E a Bíblia diz que a chuva vem para justo e injusto. O sol nasce para justo e injusto. E as adversidades também vêm para justo e injusto. E nós somos tomados muitas das vezes, amados irmãos, de muitas aflições sem causa, sem precedente, sem a gente mover uma palha para que a gente venha colher aquilo. Não fomos nós que causamos os problemas, mas os problemas veio até nós. Por exemplo, o que uma criança faz, amado, para ela ser agredida, violada, abusada? Nada. Ela simplesmente é uma criança. E vem um homem das trevas, um ser humano asqueroso, e acaba marcando a vida dessa criança. E isso acontece em todas as partes do mundo. E aquela criança não fez nada para isso. O que dizer de uma criança que é abandonada pela própria mãe que a gerou, esperou 9 meses para nascer, e quando nasce a criança, ela simplesmente abandona, lança no lixo, ou então rejeita, ou então maltrata? O que fazer? A palavra vai dizer no livro de Isaías 49, 14 e 15, diz assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, ó glória, o Senhor esqueceu-se de mim. Pode porventura uma mãe esquecer
esquecesse tanto do filho que cria, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa, aleluia, venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, oh glória. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, aleluia, e os meus muros estão continuamente perante mim. Deus está falando, ainda que a sua mãe, seu pai, o governo, a sociedade possa te maltratar, abandonar, eu sempre cuidei de você, oh glória. Eu te protegi, aleluia. Eu gerei você. Eu permiti que você viesse à existência, à vida, porque eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho uma vocação na sua caminhada. Eu tenho uma chamada na sua existência. E ainda que a adversidade possa te tomar de assalto, eu não perdi o controle da sua vida. A sua vida está na minha mão, aleluia. E Jó entendia isso. Jó entendia que a sua vida estava na mão do Altíssimo. Jó entendia da onde que ele veio, para onde ele iria. Jó entendia que a égide da sua vida estava no governo de Deus. E Jó era bem sucedido em todas as áreas da sua vida, porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Jó entregava-se, parece que ele ouviu o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos. Jó entregava-se a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que Deus dá testemunho, e não só Deus, também o autor que escreve o livro de Jó. Alguns dizem que é Moisés, outros Salomão, mas não interessa. Se está no campo sagrado, não interessa quem escreveu. Eu sei que é a palavra de Deus, amado. E a Bíblia diz que esse homem é sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha as características desse homem, meu Deus. É muito difícil encontrar essas virtudes hoje em dia, está escasso. Mas na verdade era para ser natural isso do ser humano. Encontrar um ser humano sincero, íntegro, perfeito, completo de caráter. Então Jó era um homem que era íntegro, transparente, sincero. Jó não tinha maquiagem. Jó não tinha duas palavras. Jó não, amados irmãos, acordava uma coisa e depois mudava, não. A palavra de Jó é como Jesus falou: seja o vosso falar, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Jó entendia que ele tinha um testemunho a zelar, e não pela vida dele, ó glória, mas por aquele que deu a vida a ele, o Criador do céu e da terra. Por isso, ele era sincero ao Senhor e sincero aos homens, íntegro, transparente, perfeito, pleno. Ele era um homem reto. Reto quer dizer honesto, correto, justo. Agora, irmãos, o quão difícil é ser justo. Ameaçar pela nossa justiça. Se nós ameaçarmos pela nossa justiça, como nós seremos justos? Porque de repente a gente pode fazer juízo de valor, tal qual o presidente dos Estados Unidos deu. Ele deu um perdão para o seu filho. Por quê? Porque era seu filho. Agora o filho merecia? Não. Por quê? Porque o filho dele não era justo. Justo era a punição, a condenação, a pena. Mas ele, por ser o presidente ainda em exercício, ele falou: eu vou dar aquilo que nenhum presidente deu, um perdão a alguém que não merece. E ele deu para quem? Para o filho. Mas Jó não. Jó era reto. Jó era sincero, íntegro. A palavra vai dizer em Provérbios 10:9: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. A palavra diz que Jó era honesto, reto. Provérbio 21:3 diz: praticar o justo, o que é justo, é certo, é mais aceitável ao Senhor do que qualquer oferecimento de sacrifício. Então Deus está a dizer: olha só, eu prefiro que você seja honesto, correto, reto, íntegro, do que você me entregar uma oração, uma adoração, um louvor, uma pregação. Não interessa o sacrifício que você oferece a mim. O que interessa para mim é a vida que você vive nessa terra. Esse sim é o verdadeiro sacrifício que eu aceito. Porque tem muita gente que prega, mas é profano. Tem muita gente que ora, mas é adúltero.
Tem muita gente, amados irmãos, que diante dos holofotes, como eu costumo dizer, das luzes da ribalta, tem uma performance, mas fora dali não tem vida, não tem retidão, não tem caráter, não tem sinceridade, é simplesmente um personagem. Mas Deus, que conhece a alma humana, Ele sabe quem é e quem não é. Por isso que com Deus não tem, amados irmãos, maquiagem. Mas Jó era íntegro, sincero, honesto, reto e mais o que? Temente a Deus. Porque tem muita gente que pode até ser sincera, pode até ser reta, mas não tem temor de Deus. E você pode até conhecer muita gente, ó, que você olha o caráter e fala assim, essa pessoa extremamente reta, justa, amável, sincera, transparente, mas não tem temor de Deus. Ter temor de Deus é entender que Deus tudo vê, tudo sabe, tudo sonda, tudo perscruta. Parece que Jó entendia ou sabia o que os autores, os hebreus, escreveu em Hebreus 4,13. E nenhuma criatura é encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que tratar. Jó sabia. Jó, ele era temente a Deus. Olha o que o Salmo 111 diz, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para todos que cumprem os seus preceitos e demonstram bom senso, ele será louvado por toda a eternidade. Quem que é louvado por toda a eternidade? Aquele que teme a Deus, oh glória. Aquele que adora o nome do Senhor, aleluia. Esse será louvado por toda a eternidade. Isso não quer dizer que ele vai receber adoração, não. Fala de reconhecimento eternal, amado. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O nome de quem? De quem teme a Deus. De quem se coloca na submissão ao Senhor. E Jó era esse homem. Sincero, reto, temente a Deus. E mais o que? Desviava-se do mal. Jó era um homem que fugia do mal. Jó era um homem de 1 Tessalonicenses 5:22. Afastai-vos de toda forma de mal. Jó saía de qualquer aspecto que pudesse transparecer um erro, um pecado, uma falha, uma sugestão de equívoco. Jó se desviava, Jó saía. Por quê? Jó entendia que Deus contemplava a vida dele. Então Jó temia Deus e desviava-se do mal. Ele fugia de tudo aquilo que poderia ofender a santidade de Deus. Por isso que Jó era um homem bem sucedido na vida de comunhão com Deus. Isso fala de oração. Porque quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a Deus e mais Deus conhece a nós. Não que Ele não conhece, mas a gente na oração derrama a nossa alma. E Jó era um homem de oração. A palavra diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos e sacrifício pelo número dos seus filhos, se porventura os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Então Jó tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de fato de alguém que cria, que dobrar o joelho na terra, abrir uma janela no céu, aleluia, e o Altíssimo ouvia a sua oração. Parecia que Jó entendeu que Salomão escreveu, aleluia: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, aleluia, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, aleluia. Ou seja, Deus ouve a oração daquele que é reto, temente, sincero e tem temor de Deus, se desvia do mal. Ele ouve a nossa oração, aleluia. Você está de pé pelas orações, Jefferson, glória. Orações são depósitos que nós colocamos. Por isso que Jesus diz: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói,
os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, ô glória, onde a ferrugem não corrói, o ladrão não mina e rouba. Quando nós estamos orando, quando nós estamos buscando, quando nós estamos tendo relacionamento com Deus, aleluia, nós estamos tendo crédito no céu, na eternidade, aleluia. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Deus de fato, aleluia, ajusta as nossas veredas. Deus está contemplando a nossa vida com Ele, aleluia. Oração, oração. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Eu sou pobre e necessitado, diz o salmista, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia. Dependência de Deus. Já está falando, eu sou rico na terra, mas o dinheiro da terra não me dá segurança. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas eu faço menção do nome do Senhor, o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Jó era esse homem de relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus é bem sucedido. É bem sucedido na vida espiritual. É bem sucedido na família. Olha a vida de Jó, amados irmãos. Porque o que adianta ser milionário? O que adianta ter uma mansão? O que adianta ter uma cama de 10 mil reais e não ter sono? O que adianta ter uma casa com 7 quartos, com suíte, piscina, ter campo de futebol, amados irmãos, ter hidromassagem, amados irmãos, ter tudo que um homem bem-sucedido, rico, pode ter, e não ter uma família, e não ter uma esposa, e não ter o afeto, o carinho, e não ter a atenção, o tempo devido? Não adianta. É depressão, é tristeza, amados irmãos, é angústia, é vazio. Amados irmãos, a nossa vida foi feita para ser família e ter família. Jó era bem sucedido na família. O versículo 2 revela isso. Diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Opa! Só nasce filho e filha de um casal que tem harmonia, de um casal que sente desejo um pelo outro, de um casal que tem atração um pelo outro, de um casal que ama um ao outro, um casal que ama um ao outro. O fruto desse é a família. Não estou dizendo de casos específicos que pela genética, a ciência de repente não teve, não estou dizendo disso. Eu estou dizendo o protocolar, o basilar, o projeto divino, aquilo que Deus de fato projetou para a vida humana. Porque crescei-vos, multiplicai-vos e povoai a terra. Foi isso que Deus projetou. Então Jó era bem sucedido na família. Jó, ele amava a sua esposa. Jó, ele tinha carinho pela sua esposa. Jó, ele tinha desejo da sua esposa, irmão. Porque para ter 10 filhos, o camarada ama assim ou não? Ama demais, amigo. O camarada, toda hora ele quer nega dele. Pum, bateu um filho. Opa, tranquilo. Passou um mêsinho, alguma coisa. E tá, pum, bateu mais um. Que isso? Pum, 3, que isso? 4. Jó não parava. Jó não parava. Jó, a gente já está com 7, já tudo bem, eu tenho dinheiro. Eu aumento a casa. Mas eu quero ver essa casa cheia. Eu quero ver essa mesa cheia. Eu quero ver esses meninos correndo. Se bobear, eu quero ter um time de futebol. Eu não sei se existia futebol na época de Jó, mas eu quero ver esses meninos brincando aqui, correndo. E aí, para completar, 3 filhas. Para deixar o ambiente harmonioso, mais belo, mais florido, mais doce, mais meigo. Para deixar o coração de Jó mais amortecido, mais dócil. Ou seja, Jó tinha um ambiente favorável, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que falava com Deus, aleluia, e certamente Deus falava com ele, porque não tem como manter a fé de um Deus que não te responde, aleluia, porque o nosso Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem mão e apalpa, tem pés e anda. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, aleluia. É por isso que já falava, Deus respondia, que o nosso Deus é vivo. Nós não adoramos um Deus de gesso, madeira, prata ou ouro, não. É um Deus vivo e poderoso. É por isso que Jó mantinha essa relação, e isso reverberava na família. Ele teve 7 filhos
e 3 filhas. E mais, amados irmãos, olha que tremendo. Os filhos tinham comunhão entre si. Porque não adianta, irmãos, ter bastante filho e os filhos se degladiarem entre eles, se odiarem, se agredirem, tentarem acabar um com a vida do outro. Por exemplo, as gêmeas da família Garcia, do Jogo do Bicho, elas são gêmeas, as mulheres se odeiam. Essas 2 irmãs se odeiam declaradamente por causa de dinheiro, por causa de status, de inventário, de posição. Mas os filhos de Jó não. Os filhos de Jó tinham comunhão, versículo 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. Ou seja, hoje é na tua casa, amanhã na minha. Opa, depois do churrasco é na minha casa. Aí eu tô, depois do meu irmão é lá na minha. Um dia de cada vez. A gente vai fazendo um churrasco aqui, um churrasco lá, um café da manhã aqui, uma janta lá, um almoço aqui, um café lá. Ou seja, era uma família que tinha comunhão. Sentavam à mesa, conversavam, os filhos com os pais com os filhos, tinham relação, não havia internet, celular, não, havia diálogo, intimidade. Ou seja, Jó era bem sucedido. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida. Desfruta, mano. Desfruta com a sua mulher. Seja aventureiro com a sua mulher. Brincai com a vossa esposa. Desfrutai com a sua. Jó, ele tinha esse desejo. Salomão escreveu bem: goza, alegra-te a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida. Todos os dias. Isso não estou falando sobre a relação, amados irmãos, íntima, não. O cuidado. O zelo. Quer ver aqui um detalhe? Ó? Com todo respeito, meu amado irmão Lúcio. O Lúcio levantou e ele foi pegar água lá. Para quê? Para dar para a Rosita. Isso é demonstração de carinho. Isso é demonstração de amor de zelo. Paulo Boró, um senhor que vai lá na minha barbearia lá todos os dias praticamente, ele vai lá, eu coloquei uns doces para vender lá, aí ele vai lá, ele fala que, Ricardo, eu vou levar uns docinhos aqui para minha senhora, ela gosta desse doce aqui, aí ele pega os docinhos, o senhor, e ele vai lá e leva, 77 anos, e leva. Aí ele fala: eu já não entro em campo há muito tempo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, já não entro em campo há muito tempo, mas eu amo a minha mulher, eu amo a minha esposa. Estou mais de 50 anos casado com essa mulher. Não abro mão dela. Ela é a mulher da minha vida. E ele leva um docinho para ela. Ou seja, goza com a mulher que ama todos os dias da sua vida. Não está dizendo que o casamento vai ser um mar de rosa, irmão. Porque a gente homem também é ruim. A gente é meio doido. Tem mulher também que é meio doida, meio cangaceira, maluca. E tem dia que tem uns arranca-rabo, uns negócios esquisitos. Mas aquele que ama, ele coloca o pé no chão, ele perdoa. Ele vai e conversa, dialoga, pede perdão. Ele tem brandura, ele tem zelo. Ele vai pagiando, cuidando e tal. Por quê? Porque ama. Que ama. Simplesmente ama. E isso acontecia na vida de Jó. Jó era bem sucedido na sua vida marital, com a sua esposa. 7 filhos e 3 filhas. E seus filhos tinham comunhão uns com os outros. Ali diz a palavra que Jó recebeu a herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre são os filhos. É a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o seu galardão, Salmo 127. São fruto. Está aí meu filho, está aí Eloá. É fruto. É a soma de Luana mais eu. É o fruto. Então Jó era bem sucedido em todas as áreas, bem sucedido na área financeira. Jó, amados irmãos, era equilibrado financeiramente. Jó, amados irmãos, não fazia conta para pagar as suas despesas. Quando de luz é o nosso tempo. Jó era velho, mas tinha que ter o óleo, tinha que ter alguma coisa. Mas Jó era bem sucedido. Jó conseguia levar a família para sair. Já conseguia levar a família para jantar. Já conseguia dar uma melhor roupa, uma sandália boa para sua esposa.
A mulher de Jó vivia confortavelmente. Jó era um homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta, e era muitíssima gente também a seu serviço, de maneira que ele era o mais rico do Oriente, bem sucedido. Jó, meus irmãos, não passava perto. Por quê? Jó era um homem que temia a Deus. Jó era um homem que confiava em Deus. Jó era um homem que está descrito no Salmo de número 1. Bem-aventurado varão, homem. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja folha não cai, seu fruto não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Jó era puro porque ele tinha prazer na lei de Deus. Aleluia! Ele era bem sucedido economicamente, financeiramente. Jó era bem sucedido. Quem de nós aqui não quer ser, irmão? Sim ou não? Quem de nós não quer ter suas finanças equilibradas, ter recursos para poder fazer o que deseja, comer o que deseja, ir aonde deseja? Porque o recurso, ele te dá. Jó não era vaidoso, Jó não era iracundo, Jó não passava por cima dos seus servos, Jó não humilhava as pessoas, não. Jó era alguém amável, afável, respeitoso. Por quê? Porque ele era um homem que temia a Deus. Por isso ele era bem sucedido. Eclesiastes 5,19 diz: e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Mas não parece uma vida perfeita, não? A vida de Jó parece uma vida perfeita. Parece que é uma vida que todo mundo quer ter. Homem reto, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal, bem casado, muito bem casado, certamente uma mulher maravilhosa, por dentro e por fora, filhos que os ama, filhos que têm bom relacionamento um com os outros, riqueza. Jó produzia para a sociedade. Jó era um homem empregador, dava serviço, trabalho a outras pessoas, realizava sonho de outras pessoas. Todo mundo queria trabalhar para Jó, porque trabalhar para Jó significava ser bem sucedido. Mas só que a Bíblia declara algo. Eclesiastes 7,14 a palavra vai dizer: no dia da prosperidade, goza do bem, alegra-te do bem. No dia que está tudo bem, amado, alegra-te, aproveita, desfruta. Está com saúde hoje? Desfruta da sua saúde. Está podendo correr, andar, caminhar, pedalar, ouvir, enxergar, tocar, mexer, e não fazer isso aqui? Está assim? Desfruta, alegra-te. Porque a Bíblia diz: no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ou seja, Deus permite o dia da prosperidade, da alegria, da bonança, mas também permite o dia da adversidade. Eu ouvi de uma certa pessoa que a nossa vida é semelhante a uma frequência cardíaca. Eu vi isso num vídeo, alguém me enviou. Que às vezes a frequência vai lá em cima, aí sobe um pouquinho, aí baixa um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, desce, sobe, desce, e assim vai. Porque no momento em que a frequência cardíaca faz isso, significa que a pessoa morreu. Então, é natural da nossa vida ter altos e baixos. Altos e baixos espiritualmente, altos e baixos emocionalmente, altos e baixos na família. Porque tem dia que você e a sua esposa estão vivendo a puxância do amor, do desejo. Mas tem dia que você está tipo aquela música daqueles caras de sertanejo, entre tapas e beijo. Há momentos
Ao momento que as suas finanças estão tudo equilibrado, está lá em cima, você está conseguindo sair, comprar um sapato, um calçado, você entra numa loja assim e gasta R$500 assim, tranquilo, só para você. Quanto tempo você não consegue fazer isso, hein? Olha lá. É só eu. É só eu. Então assim, vou gastar 500 cruzeirinhos comigo. Só eu. Sapatinho, bico quadrado, salto de madeira, terra ninja, 300 cruzeirinhos, perfuminho, andar cheirosinho, cremezinho para não ficar macia, para não arranhar a nega e tal. Agora eu vou gastar com as crianças, com o menino, uma menina. Agora a dona, vai lá, faz o cabelo bonitão. E faz a unha, fica bela, cheirosa, o creme e tal. Mas tem dia que a frequência fica lá embaixo. Você vai comprar um negócio e conta a moeda. Meu Deus, que desgraça, Senhor, tem misericórdia. Quanto que deu mesmo? Calma aí, tem a moeda aqui perdida também. Aí a menina do caixa fala assim, gente, se está ruim para ele que tirar para mim, meu Deus. Dificuldade. E a Bíblia diz que Deus fez um em oposição ao outro. O dia da adversidade de Jó chegou. O dia mau de Jó chegou. E é horrível quando o dia da adversidade ela bate a nossa porta. Porque geralmente ela está por lá de fora e quase com a mão na maçaneta, mano. Ela só não entra por causa do sangue do cordeiro. Mas há momentos que Deus permite que a adversidade adentre as nossas moradas. O dia mau de Jó chegou. Porque o versículo 7 diz que há uma reunião celestial na eternidade. E Deus pergunta para Satanás, Satanás, de onde vem? Satanás responde e diz, Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E diz o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Porventura não cercaste de bem a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca ali em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás fala. Tu não cercaste ele de bem? Porventura ele vai blasfemar de ti? Jamais. Agora toca em tudo quanto ele tem, e ele vai blasfemar na sua cara. Há um embate jurídico entre Deus e o diabo. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear para... Viste, ou seja, observaste, contemplaste, fotografou com a córnea, viu? Jó, vi, claro que vi. E deixa eu te falar, mano, tu acha que Satanás não te vê? Não te contempla? Tu acha que Satanás não me observa? Não te observa? A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu algum leão caçando na savana, sem que ele permaneça olhando para sua presa, constantemente até pegá-la? O ladrão, o leão, ele fica... Ladrão também, é leão e ladrão, as duas coisas. O leão, ele fica focado. E ele vai pisando cuidadosamente para não espantar a presa. Observaste? Lógico que eu observei. Aí Deus fala, ninguém é na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Aí Satanás, é claro, tu o cercaste de bem, tu o protege. Não é um momento que a gente vive muitos anos, amados irmãos, da bênção de Deus, da graça de Deus, da glória, da puxando, a gente ora, Deus responde, a gente vive uma vida robusta espiritualmente, a gente consegue ler as Escrituras e o Espírito Santo dá iluminação, dá inspiração, dá revelação, dá discernimento, dá consolo, dá exortação, dá direção. A gente tem ânimo para evangelizar, a gente tem ânimo para pregar, a gente tem coragem para visitar, a gente tem uma vida vívida com o Senhor, as finanças estão todas equilibradas, não atrasa uma conta, as crianças estão bem. Mas só que parece que há momentos em que Deus ele abre um pouco a cerca e permite o leão entrar. E permite o leão entrar.
Isso fala, meus irmãos, de um atributo de Deus que nós devemos respeitar e entender: a soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. E Deus, Ele é justo. Aí a Bíblia diz no versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: ah é? Ele vai blasfemar de mim, na minha face. Eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, ele foi imediatamente atacar a Jó. Ele não perdeu tempo. Quando Deus abriu a cerca, ele não pestanejou. Ele imediatamente saiu da presença do Senhor e foi direto, amados irmãos, contra a vida de Jó. Ele não esperou o dia amanhecer, ele não esperou a noite chegar. Quando Deus deu a permissão, e diz o texto, e saiu da presença do Senhor. E aonde ele foi? Nas finanças, achando que o Deus de Jó era o Deus de papel, ou um Deus de prata e de ouro. E a Bíblia diz: os sabeus roubaram os gados de Jó e mataram parte do seu céu. Jó 1, 14 e 15. Ou seja, Jó ele foi roubado. E Jó perdeu uma parte do seu contingente. Aí volta: Jó, os sabeus vieram contra ti, roubaram seus gados, mataram parte do seu céu. Só eu sobrei para trazer as novas. Nova? Aí Jó: meu Deus, o que aconteceu? Estava tudo bem, eu tenho segurança. Como é que os sabeus, eles foram lá, eu sempre passei por ali com meus gados, e eles nunca me atacaram. Eu tenho guardas, eles mataram meus guardas, mataram. Levaram meus gados, levaram. E mataram parte do seu céu. Só eu sobrei para trazer essa nova. Não obstante, parte das ovelhas de Jó pastando, a Bíblia diz que um fogo do céu vem e mata as ovelhas de Jó e parte do seu céu. Só não sobra para trazer essa nova. Jó estava pastando com as suas ovelhas, e de repente o dia estava bonito, o céu estava azul, o sol estava brilhante, o tempo fechou rapidamente. Eu não compreendi, Jó. E de repente fogo do céu, um raio, um trovão, eu não sei te explicar, matou Jó, todas as suas ovelhas, matou parte dos seus céus, e só eu voltei para trazer as novas. Jó, o que é isso? Estava tudo bem comigo, estava tudo bem com a minha empresa, estava tudo muito bem organizado, estava tudo bem ali traçado, os projetos, os planos, os pastores, aqueles que cuidavam dos gados, estava tudo organizado. Como é que isso foi acontecer? Agora Jó é atacado pelos caldeus. Os caldeus se organizam, se dividem em três e dão um ataque em Jó. E roubam seus camelos e matam mais uma parte de seus servos. Ou seja, a empresa de Jó quebra. Irmão, não dependemos de Deus. Somos dependentes, a palavra é essa. Somos dependentes de Deus. Mas se todos os recursos financeiros que você tem, ou a forma de conquistá-los, se esvaísse por um dia, 2, 3, um mês, 2, um ano, desempregado, sem uma fonte de renda, como é que você ficaria? Coloca o ser humano num estado de humilhação. O ser humano depender de outro ser humano é um estado quase que de humilhação. E Jó recebe um ataque dos caldeus e ali acaba toda a sua fonte de renda e seus servos. Acabou. Mas os filhos de Jó eram bem-sucedidos também. Eles tinham casas, certamente rebanhos, certamente tinham ali as suas formas de ganho. Eles viviam com as suas famílias. E a Bíblia diz que um vento sobrenatural sobre a casa dos filhos de Jó mata a todos. Irmão, perder dinheiro, bater com um carro, bater com uma moto, de repente a sua bicicleta quebrar, furar, ok, são coisas materiais e conquistáveis. Agora, perder filho é doloroso demais. Porque o filho que perde um pai, ele se torna órfão. Ou seja, essa dor, ela tem um nome. O marido que perde uma esposa, ele se torna um viúvo. Essa dor,
por maior que seja, ela tem um nome. Uma esposa que perde o marido, ela tem um nome, ela é uma viúva. Mas o pai que perde um filho, essa dor, ela não tem nome. É um vazio, é uma lacuna. É um vazio existencial que não tem nomenclatura. Simplesmente Jó recebe essa notícia violenta, brutal e absurda. Estava tudo bem com ele. Tudo bem com ele. E de repente a vida de Jó vira de cabeça para baixo. E há pessoas que às vezes é assim. Você está vivendo o dia de hoje, o sol do verão da sua vida, estava tudo bem com você, com as finanças, espiritualmente, relacionalmente, está tudo bem. E de repente virou. Como a vida do nosso irmão Almir, virou. Almir estava falando, pastor, eu estava para me aposentar, estava tudo organizado, tudo direitinho, eu estava com tudo planejado, vou me entregar à obra de Deus, eu vou me doar, eu vou estar nos evangelismos, nas vigílias, nas orações. Pastor, se tiver visita, conta comigo. Pastor, agora eu vou estar mais presente, não vou estar mais embarcado. Fez plano, projetos, arquitetou. Mas quando parecia que ele viver o melhor da sua vida, ele passou a viver o pior da sua vida. A dificuldade violenta, tangente, gritante. Só que a Bíblia diz que Jó era um homem que temia a Deus. E temer a Deus nesses momentos faz toda a diferença. Porque de repente quem não teme a Deus, amados irmãos, talvez precise de remédio para existir. Mas quem teme a Deus entende que a vida dele está na mão do Senhor, oh glória. E a Bíblia diz que Jó se levantou, aleluia, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e diz: não saí do ventre da minha mãe, não eu tornarei para lá, oh glória. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó continuou adorando ao Senhor em meio à circunstância. Como tirar uma canção de um momento ruim? Como tirar uma adoração depois de perder tudo? Como adorar o Senhor depois de perder os filhos? Como, irmão? Os filhos que ele criou, que ele sustentou, que ele cobriu na noite fria, que ele contou as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Egito. Ele ensinou seus filhos a orar o Deus de Israel. Ele contou da lei, da Torá. E agora aqueles meninos estão ali num esquife frio, numa cova vazia, escura, sombria. E Jó ainda assim, ele adorou a Deus. Tem um louvor que nós cantamos, mas talvez nós nunca passamos por um momento tão difícil assim para adorar. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Será? Será? Poucos, amados. Poucos. Renato, Elane, poucos tiveram momentos sombrios, duros, mas não atribuiu a Deus uma vírgula. Permaneceram adorando, glorificando, enaltecendo, bendizendo o nome do Altíssimo, entendendo que a sua vida estava na mão de Deus, e falando: o Senhor é bom, aleluia. Jó não atribuiu a Deus falta alguma, nada. Amados irmãos, Efésios 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Jó continuou firme. E na palavra,
uma frase esse final de semana que ela ficou na minha alma. E tem coisa que entra na minha alma e nunca mais sai. O homem diz assim: quem ama, fica. Quem ama, fica. O que ele está querendo dizer? A história se baseava no quê? Uma mulher que pegou um câncer violento. E aquele homem, o esposo dessa mulher, peregrinou, caminhou, buscou, cuidou, fez de tudo para aquela mulher, para aquela esposa. E aquela esposa fez uma declaração extremamente emocionante para aquele marido. E no final ele falou o seguinte: quem ama, fica. Seja no bom, seja no ruim. Quem ama, fica. Eu falei: sujeito homem. Sujeito homem. Ele falou: eu não conhecia a minha mulher boa? Eu não fiz os votos? Eu não disse que eu amaria? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Eu vou cumprir os meus votos. Então quem ama, fica, mano. Não importa a adversidade, crise, não importa incompatibilidade de pensamento, não importa. Quem ama, fica. Não dá desculpa. Você parar que você quer falar. Quem ama, fica. Quem ama, fica. E a mulher de Jó ficou. Manteve. Mas a vida de Jó é esquisita. Jó viveu o fulgor da glória, mas também viveu o abatimento, o clímax da sua crise. É tipo assim: nada tão ruim que não possa piorar. Piorou para Jó. É tipo assim: já perdi minha empresa, já perdi meus servos, meus funcionários, já perdi meus filhos. Eu estou no luto. Eu perdi minhas filhas. Minha filha que eu via se maquiando, arrumando, crescendo, se desenvolvendo, eu perdi. Agora não há mais nada. Agora acabou. Só que teve uma outra audiência celestial. Amados irmãos, nós não sabemos os limites que nós podemos alcançar se nós não formos testados. Há coisas que nós talvez podemos falar: isso aqui eu não suportaria. Nós só vamos saber se passarmos por essa coisa. Ou de repente o Jefferson imaginaria que de repente, vivendo a dor da perda do pai, passaria por esse susto. Mas ele passou porque Deus sabia que ele ia passar. Para quê? Para dar testemunho e dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As adversidades na nossa vida são simplesmente marca que Deus permite que a gente tenha e possa declarar: eu sou um escravo da orelha furada. Eu fui marcado por Deus e em tudo eu não blasfemei contra o meu Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. E Deus diz: de onde vem Satanás? E ele fala de rodear a terra e passear por ela. E diz o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. E ainda retém a sua sinceridade, e havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Ou seja, Jó não fez nada para que aquilo acontecesse. Os filhos de Jó não fizeram nada para que aquilo acontecesse. Os funcionários de Jó não fizeram nada para que aquilo acontecesse. Os gados, as ovelhas, os camelos, nada eles fizeram para que aquilo acontecesse. Mas Deus permitiu. É soberania de Deus. E se algumas coisas aconteceram na nossa vida, a gente não entende, amado, o porquê. Entenda, é a soberania de Deus na nossa vida. O marido foi soberania de Deus. A esposa foi soberania de Deus. O filho partiu, soberania de Deus. O filho da droga, soberania de Deus. A filha está perdida, soberania de Deus. Está desempregado, soberania de Deus. Meu pai faleceu, soberania de Deus. Minha mãe partiu, soberania de Deus. Deus é soberano na minha vida.
tu me incitou contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na sua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Sem causa. Sem causa. Jó está desempregado, perdeu a honra, difamado, endividado, porque ele teve que pagar a indenização, certamente da família, dos seus funcionários que padeceram. Ele é um pai sem filhos, sem filhas, e agora Satanás fala: pele por pele, osso por osso, deixa eu tocar na carne para ver se não blasfemo de ti na tua face. Irmãos, e você lê isso aqui e fala, e Deus fala assim: tudo bem, a vida dele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Confesso aos irmãos que eu falo: por que Deus permite tais circunstâncias em nossa vida? E mais, por que Deus permite o próprio diabo tocar em nossas vidas? Por que às vezes Deus permite, Ele tira a cerca, a proteção e permite Satanás tocar? Mas a soberania, ela é com pitada de misericórdia, porque Ele diz: toca ali na carne dele, mas a vida dele não, a vida é minha. Deus permite, mas fala: você tem limite. E aqui eu louvo e exalto o nome do meu Deus, porque quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, por que o Senhor faz essas coisas? Por quê? Por que o Senhor permite? Mas ele fala assim: eu permito porque eu sei até onde cada servo e cada serva pode ir, porque o meu nome vai ser glorificado na vida dele, eu serei engrandecido, ele sairá mais forte dessa luta, ele sairá mais forte desse vale da sombra e da morte. Uma chaga maligna, irmão, que tocou a vida de Jó desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó era uma enfermidade ambulante. Jó era um homem pululando pus ambulante, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Jó fedia. Jó estava derretendo como ser humano, de maneira que Jó pega casco de telha e começa a raspar-se para tirar o pus, as feridas, os bichos. Todo mundo se afastou de Jó, todo mundo se eximiu de Jó, todo mundo mais que prestigiava, admirava, olhava Jó e falava: meu irmão, Jó é um exemplo, olha que homem bem sucedido, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que é bem quisto na sociedade, um homem mais rico do Oriente, um homem que tem 10 filhos, um homem que é um empregador, agora está ali na sarjeta, doente, enfermo. Jó perdeu quase tudo, porque Jó não perdeu uma coisa: a fé. Jó não perdeu a fé, ele permaneceu crendo no Senhor, irmão. Isso aqui é tremendo. E o capítulo 2, versículo 8 diz: e tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Jó permaneceu inabalável. Jó entendia que se receber o bem, não posso receber o mal. Jó entendia, meus irmãos, que não era Satanás que estava no governo da sua vida, não era Satanás que estava atuando na sua vida, ainda que de maneira direta era o próprio Satanás, mas Jó entendia que a vida dele pertencia ao Senhor. Aleluia. Então, se você de repente está passando
intempéries, crises, perdas, adversidade, e que você possa até de fato perceber que é o próprio Satanás atuando. Você possa ter um discernimento que essa causa é uma causa espiritual. A sua crise financeira é uma causa espiritual. Essa crise na família é uma causa espiritual. Ainda assim, você vai entender que a sua vida está na mão de Deus. Aí o texto relata algo interessante. Que Jó, ele está dessa seguinte maneira: doente, de rico ficou pobre, de belo ficou feio, de pai com casa cheia, casa vazia, e agora o seu relacionamento com a sua esposa fragmentado. Uma mulher ferida, amargurada, que viu da escola aberta, viu os filhos que ela amamentou, que ela ensinou a andar, ensinou a falar, que ela deu comida na boca, vendo ali os esquifes esperando serem lançados na boca da cova. E ela fala: chega, Jó, chega, amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, ela não está falando isso, mas não porque ela está se rebelando contra Deus, não. Ela é uma mulher ferida. Mas o interessante é que quando Jó está dessa maneira, o versículo 11 do capítulo 2, diz que 3 amigos de Jó, ouvindo que ele estava assim, vieram ter com ele. Aí parece que é um consolo, né? Só que não. Porque tem gente que só vem até nós quando a gente está caído. Tem gente que só fala da gente quando a gente cai. Enquanto você está pregando, ninguém fala nada de você, ninguém te visita. Ninguém te fala nada, você está de pé. Você está na presença. Mas deixa alguém te ver na porta da barraca com um copo de cerveja, russo de gelado, com o colarinho branquinho. E você, ó, para ver se alguém vai pegar. Não precisa segurar, não precisa segurar. Se falar, ninguém vai acreditar, não. Viu? Na barraca. Não estava na igreja para pregar, eu vim na praça pregando, não tem canal no YouTube. Eu não tenho que ver essas caras. Tomando a cerveja. Chegaram. Porque tem gente que só chega para ver a nossa desgraça. Tem gente que só chega para, de fato, constatar que a gente está caído e prostrado. E quando a gente está de pé, ninguém chegou. Os amigos de Jó, você não vê relato nenhum enquanto ele está próspero, bem sucedido, aparecer. Mas quando ele caiu, opa! Porque eles ficaram 7 dias e 7 noites ali, vendo Jó consumido pela chaga maligna. E não fizeram nada. Nada. Simplesmente estavam ali, constatando a tristeza. Eles consolaram? Consolaram em uma certa medida. Mas a verdade é que eles estavam ali para ver a derrocada daquele poderoso homem. De rico, pobre. Bem-sucedido, para uma vergonha. Um homem que tinha experiência com Deus, agora Deus abriu mão dele. E esses homens foram ver com seus próprios olhos se era de fato isso que tinha acontecido. A ponto deles dizerem assim: se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. E eles falavam: ninguém sofre tal coisa se não cometeu pecado. Ou seja, eles queriam falar: é justo que já esteja passando o que está passando, porque ninguém passa o que está passando se não cometeu pecado. E nem todo sofrimento, a causa é pecado. Às vezes é permissão de Deus na nossa vida, para nos provar, para ver que de fato, se nós adoramos Deus, tendo e não tendo saúde ou tendo enfermidade, tendo dinheiro ou sem dinheiro. Deus permite. Só que como tudo na vida, amado, tem um começo, meio e fim, e nem todo mal também dura para sempre, o quadro da vida de Jó também mudou. Da nossa vida, que nós possamos estar
no clímax da crise existencial, por mais que eu e você possa estar vivendo as maiores decepções e dores que a vida pode nos causar, ainda assim, chegará um dia em que esse quadro vai mudar. Que o fato de Deus permitir Satanás nos tocar na finança, tocar na família, tocar na empresa, tocar na nossa saúde, ainda assim, Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ele continua ali, ao nosso lado, contemplando a nossa existência e vendo o nosso testemunho de fé. Lá no capítulo 42, a Bíblia diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, outra tradução, planos, pode ser impedidos. Versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó a outro tanto em dobro, a tudo quanto 10 possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram-se dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu cada peça de dinheiro, e cada um deles pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 juntas de jumentas. Teve também 7 filhos, 3 filhas, e chamou o nome da primeira, e ele vai dizer os nomes aqui, e no 15 diz assim: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, e depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, a seus filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aquele período que a Bíblia não relata o tempo em que foi esse período doloroso da vida de Jó, mas foi um tempo. Mas parecia que Jó ia sucumbir no meio daquela crise. Mas ainda assim Jó estava lá firme. E ele falou: Senhor, eu bem sei que tudo tu pode, e que nenhum dos seus planos podem te ser impedidos. Eu quero declarar sobre a sua vida que nenhum dos planos de Deus sobre a sua vida pode ser impedido. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Nenhuma palavra de maldição contra a tua casa vai lograr êxito, porque quem está no controle da sua vida é Deus, oh glória! É Deus! E Ele não muda! Ele é o mesmo, oh glória! Ele não mudou, aleluia! Ele é o Deus que operou lá na vida de Jó, e é o Deus que vai operar na sua vida, oh glória! Aleluia! Malaquias 3:6 diz: porque o Senhor não muda. Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Hebreus 13:8 vai falar: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. É o Deus que mexe lá no seu passado, atua no seu presente e muda o seu futuro. Glória! É um Deus poderoso. Ele é o mesmo, e Ele não mudou. É o Deus de Números 23:19. Aleluia. Ele não é homem para que minta, oh glória, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria, oh glória. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Ele está no controle, amado. A crise, os intercalços, as calamidades, aquilo que nos toma de assalto, de assombro, e que vem que a gente não entende, a gente questiona Deus. O capítulo 38, ele indaga Deus.
Mas Deus às vezes dá o silêncio. Mas quando Ele responde para mudar o nosso cativeiro, para mudar a nossa história agora, para, na verdade, restituir as perdas, para a glória do seu nome. Porque Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Já. Aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo, se você pode, adorando a Deus nesse exato momento.